Muito boa noite, muito boa noite. Prazer estar contigo. Muito bacana estar aqui nesta sessão com o Ricardo, número 101 já. Então, significa 101 semanas consecutivas que eu me coloco à disposição aqui no YouTube de fazer um conteúdo, às vezes acompanhado, às vezes só neste meu programa semanal, que é a Sessão com o Ricardo, onde eu, basicamente, se você me conhece ou não me conhece, meu nome é Ricardo Masson e eu tenho estruturado nos últimos mais que 17 anos produtos de alto ticket, sistema de vendas de alto impacto, construindo e gerenciando times comerciais de negociação, relacionamento com o cliente. Isso no Brasil já acumulando hoje algumas centenas de milhões de reais em vendas de produtos e serviços um pouquinho abaixo do bilhão, mas essa é a minha experiência aqui no Brasil de 17 anos, já 22 anos, desde o meu primeiro CNPJ, dos quais já 17 com negócios no Brasil, né, empreendendo neste país fantástico. Prazer ter você aqui nesta sessão com o Ricardo. Aqui neste canal, especificamente, eu te ensino a atingir mais do que 100 mil reais em 30 dias, indo desde estou sem cliente a ter dinheiro na conta e cliente feliz, de ponta a ponta, processo completo. E hoje, na sessão com o Ricardo, número 101, nesta sessão, vamos falar um pouco sobre o porquê 99% dos profissionais liberais e dos empreendedores fracassam. Vamos abrir um pouco esse assunto e nós vamos sacar este dado de que 99% fracassam, que é um dado que vem de uma estatística que não é exclusivamente do Brasil, sino também de outros tantos países e que sempre me faz refletir, sempre me faz pensar por que motivo que algumas empresas, alguns empresários, alguns empreendedores têm tanto sucesso e por qual motivo tem outros que acabam participando dessa estatística do fracasso, né, dos que não dá certo. Por que tem uns que dá certo? Por que tem outros que não, que acabam entrando na estadística e não dão certo e fracassam? Né? Nós vamos avaliar desde uma perspectiva de resultados, como ir de estou sem cliente a ter dinheiro na conta de cliente feliz, buscando mais do que 100 mil reais em 30 dias, com base a uma série de tópicos que vai nos abrir os olhos para transformar essa visão de por que 99% dos profissionais liberais, dos empreendedores, fracassam. É isso que a gente vai ver. Quero fazer uma ressalva. E a ressalva é a seguinte. Este é meu canal e o que eu falo no meu canal é uma opinião pessoal minha. E a opinião de cada um é livre, né? Tem um ditado fantástico em português sobre a opinião, que eu obviamente não vou replicar aqui, mas cada um de nós temos nossa própria opinião e somente quero que trate isso, como minha opinião. Né? Então, esse é um dado real, estatisticamente 99% dos profissionais liberais e empreendedores fracassam em um período de tempo, né, de até 10 anos, inclusive, se diz, mas os porquês que eu trago aqui são reais, porém minha teoria sobre cada um dos porquês é uma opinião minha pessoal. E uma opinião é somente uma opinião e tem que ser levada como uma opinião apenas. Tá bom? Então não precisa de mais delongas, vamos logo para o conteúdo. Vamos entrar aqui em porquê fracassam. Tópico número 1 do porquê 99% dos profissionais liberais e empreendedores fracassam. Tópico número 1, foco e dedicação. Eu sei que pode parecer muito óbvio, talvez superficial, dizer que foco e dedicação é algo importante, mas é que foco e dedicação depende muito do quão intenso para você é foco e dedicação. Numa ocasião, eu colocava um exemplo sobre foco e dedicação, entrega, né? Eu colocava um exemplo para uma pessoa de um caso de um relacionamento, sabe, para falar de foco e dedicação. E a história sobre relacionamento é que era uma pessoa que eu conheço que falava assim, eu quero muito estar com uma pessoa, queria muito se relacionar com uma pessoa, quero muito ter um relacionamento com essa pessoa. E nesse relacionamento, essa pessoa estava comprometida e tinha um relacionamento de longo prazo, e essa outra pessoa queria essa pessoa que estava no relacionamento, e essa pessoa que queria essa pessoa que estava no relacionamento ficou, conhecido meu, né? Ficou esperando anos, esperando o momento que essa pessoa terminasse o relacionamento,
tendo uma boa aproximação, que não fosse invasiva demais, mas também não fosse tanto sutil que a pessoa pudesse não perceber. Isso durou 4 anos. Esse conhecido meu ficou atrás dessa pessoa durante 4 anos, sabe? Arrodeando a pessoa, não sei se está bem explicado, mas ficou pastorando os movimentos e relacionamentos dessa pessoa, até que um dia essa pessoa estava solteira, e quando essa pessoa estava solteira, foi atrás da ocasião, né, dessa oportunidade de aproveitar esse momento, e essas duas pessoas, esses dois conhecidos meus, viraram um casal, né, por muitos anos, e acabaram se relacionando. Então, tinha uma pessoa que tinha um relacionamento, outra pessoa que queria essa pessoa que tinha um relacionamento, e esperou, e lutou, e trabalhou, e pensou e tal, até encontrar o momento de chegar. Foi focado e dedicado para conseguir o seu objetivo. Tem um outro conhecido meu que um dia estava num lugar de bar e já era tarde, já era tipo hora de ir embora do bar. E esse conhecido meu estava um pouco bêbado, já tinha bebido um pouco mais da conta. E ele me falou que queria ficar com uma pessoa que estava ali perto. Falou que quero ficar com essa pessoa. E ele foi lá e ficou com essa pessoa e eu acho que eles ficaram e nunca mais se viram na vida. E isso me deixou pensando, os dois queriam, os dois foram focados e dedicados. Mas um foco e uma dedicação era raso, superficial, instantâneo, sem profundidade, talvez sem nenhum espírito de dedicação a longo prazo, de foco a longo prazo. Era algo muito superficial de momento. Então, é um foco e uma dedicação no empreendedorismo, no empreendimento, no seu negócio, na sua profissão como profissional liberal. A dedicação e o foco tem que ser com um ingrediente, além de foco e dedicação, de consistência, de longo prazo. Tem que saber que provavelmente vem momentos difíceis, de altos e baixos, e que a diferença, na maioria dos casos, entre os negócios que prosperam e os negócios que entram nessa estatística do 99%, é porque alguém desiste. Então, você tem que ter foco e dedicação para não desistir, sabendo que tem momentos difíceis, inclusive vivendo esses momentos difíceis. Não tem jeito, tem que ter essa persistência. Eu tenho sofrido trocentos momentos difíceis na minha carreira. Lembra que eu comecei a empreender faz 22 anos em Barcelona e já mais que 17, mais já, perto de 18 já no Brasil. E isso tem sido uma constante montanha russa, nessas altas e baixas de emoção, com momentos em que o mais fácil para a mente era desistir, largar esse foco, largar essa dedicação. Não estou dando uma conversa sobre foco e dedicação pensando no que você tem que fazer na sua vida. Estou dando uma conversa sobre foco e dedicação sobre o que eu tenho feito, porque faz mais que 22 anos que eu tenho empresas em vários setores, em vários países, e com algum certo nível de sucesso, né, de alguma forma. E por esse motivo, pode parecer muito óbvio, mas não dá para desconsiderar o fato de que foco e dedicação com constância, com consistência, com visão de longo prazo, tudo isso é fundamental. E você só consegue ter esse foco e essa dedicação se você quer muito, de verdade, né? Tem que ter um querer muito forte, não um querer superficial, igual esse do barzinho, às 3 da manhã, que o barzinho já está fechando, e a pessoa fala, não, vou ficar, é você mesmo, né? Eu quero você mesmo. Vai. Não era assim que funcionava. Tem que ter um querer de longo prazo, um querer sólido, né? Querer com foco e com dedicação. Então, esse é um tópico que realmente é um motivo que justifica profissionais liberais, empreendedores terem fracassado, é não ser focado e não ser dedicado. Esse é um ponto de risco, né, talvez. Outro ponto de risco importante, muito desconsiderado, é o planejamento de marketing e de comercialização, planejamento de vendas e marketing. Tem que ter meta de vendas e marketing, aleluia. As pessoas, eu vejo isso cada dia, abrindo um negócio, uma rua legal, um ponto comercial bacana, ou então um negócio digital pela internet, pode ser prestador de serviços, pode ser venda de produtos ou de infoprodutos, produtos mais tangíveis ou menos tangíveis, abrem esse negócio com um produto às vezes fantástico e não sabe como vai fazer marketing e vendas desse negócio, como que se vai fazer para que isso venda de uma forma constante, consistente, que te ofereça um resultado que te dê solidez como empresa, que te dê uma segurança que te permita continuar investindo e crescendo
Quando eu falo um planejamento de marketing e vendas, é quanto eu quero vender. Para vender isso, quantas pessoas interessadas eu preciso, onde eu encontro os interessados, como eu apresento o produto e como eu faço que isso seja constante e consistente a longo prazo. Como eu tenho processos que me permitem me manter crescendo e escalando o meu negócio. Então, tudo isso é um planejamento de marketing e vendas e muitas vezes eu vejo negócios que têm desejos, vontades de faturar mais, de crescer mais, não ter um planejamento de vendas e marketing, não faz um plano simples, um business, dentro de um plano de negócio, talvez a parte, não mais importante, mas talvez a parte mais relevante a nível de entendimento de resultado, de receita, talvez de avaliação da sua empresa, quanto que seu negócio tem de valor, o quanto pode ter, é quanto ele fatura. E quanto ele fatura vem do plano de comercialização, que vem do plano de marketing. Então, vendas e marketing. Eu sou fã de vendas e marketing. E o motivo pelo qual eu sou fã de vendas e marketing é porque eu estou nos últimos mais que uma década, muitos anos que eu estou nessa indústria no Brasil, a indústria das propriedades de férias, que é uma indústria que é muito focada em vendas e marketing. É um produto de férias, mas é uma indústria que é claramente uma indústria das vendas e do marketing, da negociação. E esse planejamento de marketing e vendas é trasladado a cada ser dentro da organização, né? Então, por exemplo, normalmente se você está numa boa equipe ou conhece alguém que está numa boa equipe de marketing e vendas, tem clareza com metas, com projeções, com objetivos, com resultados por período, você sabe se bateu, se não bateu, a equipe sabe se bateu meta, se não bateu, qual era a meta. Isso é possível ser feito isso para você mesmo, você sozinho fazer sua própria meta, ou meta do seu time, né? De ambas formas, mas tem que ter um planejamento e depois um comparativo periódico. Eu queria estar em tanto e estou em tanto. Eu queria faturar 50 mil e estou em 40 mil. Como que eu faço para crescer esses 20%, esses 10 mil que me faltam? Como que eu chego lá? Sem plano, não tem medida. Sem medida, é métrica. Né? Sem métrica, você não sabe se sua performance, se seu resultado, se seu desempenho está bom ou não está bom. Então, precisa um plano de marketing e de comercialização para saber a direção que você vai tomar. E um acompanhamento constante para saber como você está indo em relação ao que você desenhou no seu plano de negócios. Insisto, plano de negócios tem como fator fundamental essa vendas e marketing. Você tem que saber quanto que vai gerar de faturamento. Tem que entender isso. Como que você vai entender se não tem um plano de vendas e marketing? Não tem como. Talvez uma das partes mais importantes do seu plano de negócio. Então, para você que já empreende ou pretende empreender ou já é profissional liberal, você precisa ser o plano de negócios e pode começar ele, inclusive, entendendo a receita. E a receita que você vai ter que entender no seu plano de negócios é como você vai fazer vendas e marketing no seu negócio. Como que você vai fazer isso? Depois você vai ter que entender a despesa, que é a outra parte, a despesa projetada desse plano esse business plan, esse plano de negócios. Né? E assim você vai criando seu plano de negócio. Mas uma das etapas mais fundamentais e menos consideradas, talvez vai ser muitas vezes o plano de negócio pensa mais em despesa que em receita. E eu acho que tem que pensar, talvez, até mais em receita do que em despesa. Porque a partir da receita, que você vai pôr aí dentro dessa receita que você planeja ter, a despesa que você está disposto a assumir. Reduzindo o risco, te mantendo organizado, te mantendo planejado. Isso vai dar muita saúde. A partir disso, você consegue ter um planejamento financeiro. Você vai entender receita, você vai poder entender despesas, você vai poder entender... Vai começar a abrir as despesas em categorias e subcategorias, e com tudo isso te dá uma visão mais clara. Também vai entender as receitas, de onde vende, que produtos vendem mais, como que vende por cada produto. E aí, muitas coisas... Quando você faz um planejamento financeiro completo e você já entendeu a receita do seu negócio, você vai poder fazer coisas muito legais, como, por exemplo, entender o seguinte: meu produto vale R$500. Eu vendi 100 produtos de R$50 este mês. Ou 100 produtos de R$500 este mês, desculpa. E isso dá 50 mil. Eu quero vender 20 mil a mais. 20 mil a mais é sei lá, 20% a mais do que os 50 mil. Eu posso tentar me esforçar para gerar 20% mais interessados, ou então aumentar 20% o valor do meu produto para entregar o planejamento financeiro que eu desenhei. Então, você vai começar a ter formas mais criativas de saber como pode aumentar o valor do seu produto, como isso impacta no seu faturamento, como isso pode melhorar seu resultado, como isso pode te deixar mais margem, inclusive mais lucro. Afinal das contas, o negócio, você é empreendedor liberal ou você é empreendedor,
Você tem que buscar lucro o tempo inteiro, só busca pelo lucro. Claro, uma boa entrega, um bom produto faz muito sentido, não porque você é Madre Teresa de Calcutá, porque isso vai te dar mais lucro. É óbvio desse jeito. Então, no planejamento financeiro e a comparativa e acompanhamento dessas métricas vai te dar a oportunidade de entender o que você tem que fazer para mudar o seu resultado, para mudar o seu desempenho no seu negócio. E com isso, você vai ter a oportunidade de, fazendo essa pequena alteração, ser mais fácil de atingir o seu planejamento financeiro que você tem desenhado. Isso acaba te levando de uma forma mais clara a pequenas decisões. E um dos grandes desafios é tomar a decisão. Vou adicionar um produto, vou tirar um produto, vou aumentar o preço do meu produto. Se aumentar, não vou vender. Quanto custa cada cliente meu novo que eu gero? Quanto é o investimento que eu tenho para cada cliente novo? Então, tem que entender um pouco tudo isso para tomar boas decisões no sentido de cumprir os seus objetivos de receita, né? Que é fundamental cumprir objetivos de receita, cumprir objetivos de despesa, cumprir o plano financeiro, cumprir seu objetivo de lucro. E os planejamentos são feitos para serem descumpridos. Então, você vai fazer um planejamento que não vai dar certo 100%. Eu nunca vi um planejamento financeiro bater num centavo. O planejamento não dá certo. Tem muito problema durante o tempo que o seu planejamento dura. Pode fazer um planejamento de um ano. Tem muito problema durante esse tempo. Mas a verdade é que só um guia. E esse guia te ajuda a saber se você está mais ou menos longe do seu lugar que você tinha desenhado. Isso tem uma visão muito boa e te permite reagir constantemente, te permite tomar decisões baseado num dado lógico que você mesmo definiu. Então, decide para você mesmo se você está indo no caminho certo. A grande vantagem de fazer esse tipo de planejamento. Seguindo aqui, relacionamento com o cliente, né? Só reforçando aqui, não ter planejamento de vendas e marketing, não ter planejamento financeiro são grandes motivos de que o empreendedor, aspirante a empreendedor, profissional liberal, fracasse no seu negócio durante, antes e alguns depois de alguns anos, né? Que acabam fracassando por não planejar, por não ter entendimento bem de quais são suas finanças reais. Em relação muito importante a vendas e marketing, quanto que eu vou faturar para saber quanto receita eu vou ter. Outro ponto-chave para entender um pouco por que as empresas fracassam no relacionamento com o cliente. Isso é um desafio brutal ao tempo, que é uma oportunidade brutal, tendo a dupla leitura, faca de dois gumes, né? Por que ter um mecanismo estruturado de relacionamento com o cliente é uma grande oportunidade? Porque aqui vem novo dinheiro, nova receita, sem novo investimento não encontrar novos interessados. Uma pessoa que já te pagou uma vez, já te entregou o cartão de crédito, já te fez um Pix uma vez, tende 10 vezes mais a fazer um novo Pix para você. Então, se você não sabe onde encontrar novos clientes, talvez os seus clientes anteriores ou atuais possam ser novos clientes de novos produtos. Então, se não está vendendo mais nada para ele, talvez porque tem que criar um novo produto para esse cliente. Tem até uma coisa muito legal sobre isso que chama princípio de Pareto, que o princípio de Pareto diz que 20% do nosso resultado, ou 80% do nosso resultado vem de 20% do nosso trabalho. Então, e também no mesmo princípio de 20 e 80 diz que 20% dos nossos clientes podem nos dar uma receita 80% superior à que está nos dando. Então, olha quanto é 20% dos clientes que você tem atendido até hoje, que você tem ativos até hoje, e pensa como eles podem te dar um 80% a mais de receita da que já te deram. Então, ter essa lógica que isso é tudo para entender que ter um bom relacionamento com o cliente, muito além de ser algo que busca como objetivo ser bonzinho, ou ficar de boa, ou só entregar o que você prometeu. Ter um bom relacionamento com o cliente muitas vezes passa por entregar mais do que você prometeu, mais benefícios, mais ligação, mais contato, mais ajuda do que você prometeu e como consequência deixar uma marca positiva nesse sentido de entrega mais do que foi prometido. E com isso, você tende a conseguir fazer com que o cliente deixe novo dinheiro ou traga indicações. Não espere que traga ninguém indicações, mas porque tem técnicas exatas para fazer com que os clientes se tragam novos clientes. Né? Mas você tem que plantar o solo para ter um território fértil o suficiente para quando você faz um convite a esta pessoa para te indicar alguém, ela deu passo. Porque pessoas, independente de qualquer coisa, só indicamos o que acreditamos de alguma forma ou de outra. Então, um bom relacionamento tende a ter cliente futuro mais barato, nova receita do mesmo cliente e novas indicações, novo prospecto, novo interessado no seu produto. Tem muito valor para você não se preocupar tanto com a entrega e só com a venda. Então, cuidado em que relacionamento de longo prazo
E não é difícil de fazer hoje, tem muita tecnologia, você está muito perto do cliente, e-mail, WhatsApp, conteúdo, tem muita forma de se manter próximo do seu cliente, fazendo com que ele esteja confortável e que você está aguando aí o solo e semeando aí, preparando o território da formação para que nasçam novos frutos desse território. Então, muitas pessoas talvez não tenham a clareza. Eu acho que até eu, por muitos anos, não havia tão claro como é importante o relacionamento com o cliente, mas dependendo do tipo de produto e serviço que você tem, o relacionamento com o cliente pode ser um sustento, uma segurança muito forte para o caixa da empresa, para o teu negócio. Então, porque não vai precisar investir para ter novos clientes. Os próprios clientes, com a técnica certa, já te trazem novos clientes. Então, pode ter um grande valor. Tá bom? Visão e objetivos claros, né? Em muitos casos, empreendedores e profissionais liberais não têm sucesso porque não têm claro os objetivos e tem que começar a fazer isso, talvez, a curto, médio e longo prazo. E pensando também em planejamento de vendas e marketing, planejamento financeiro, tem que entender seu negócio, quem que vende, quanto que vende, como que gasta cada centavo, cada real, como se organiza a receita, como se faz dar lucro. Então, tudo isso é ter uma visão clara, né, de o que você quer, objetivos claros, quais são suas metas de receita, metas de despesa, para onde que eu vou. Isso tem que ser muito claro, porque isso vai tender a facilitar muito o seu negócio. Não adianta muito você atingir esse resultado de 100 mil reais em 30 dias se você gasta 120 mil. Tem empresas que podem estar faturando milhões e dando prejuízo constantemente. Inclusive, por anos, você saber, durante os anos 2011, 12 e 13, eu tinha uma empresa que deu fluxo de caixa negativo. Nesses 3 anos, nós ficamos em fluxo de caixa negativo de quase 3 milhões e 800 mil reais, quase 4 milhões de reais em fluxo de caixa negativo, dando lucro no relatório. Né? Nossos dados eram positivos, estávamos dando lucro gerencialmente no resultado, receita versus despesa, mas no caixa criamos um furo de 3 milhões e 800 mil reais por uma questão de gestão, e não conseguimos receber muito desse dinheiro depois, porque tivemos muita inadimplência, muito problema na entrega. Então, tem que ter um objetivo e uma visão clara, inclusive de caixa, não só de resultado, né? Então, no plano de negócios, o plano financeiro, o plano de marketing e vendas, tem que entender exatamente quanto você tem que vender, como você tem que vender, quanto tem que gastar, como pode gastar, em que data, de que forma. Tem que ter um acompanhamento periódico, inclusive em competência e caixa. Competência, receita do período versus despesa do período, e caixa do período versus a despesa do período, tesouraria, né? Tem que entender o dinheiro em si, né? Não somente os contratos que você assinou, né? Às vezes você pode assinar um contrato de um serviço, sei lá, se você é um profissional que presta um serviço de consulta que vale, sei lá, R$1.000, você pode assinar um contrato para prestar um serviço de 1.000 ou assinar um processo mais longo, né? Um serviço que tem uma duração de 12 parcelas de 1.000, 12 mensalidades, né? Ou 12 de mensalidades de 1.000, ou 12 de 200, sei lá, de qualquer valor. Mas nessas mensalidades que você vendeu nesse produto ou serviço que é pago por mensalidade, onde você vai entregar nesse período, você tem que considerar claramente a possibilidade de que você esteja recebendo apenas 1.000 por mês, mas na sua receita diga que você vendeu 10.000. Ou se for parcela de 200, você fez um contrato de 2.400, mas no caixa só tem 200. Né? Então, você tem que entender a diferença entre caixa e faturamento também aos poucos, né? E isso é muito importante para que seu negócio vá se tornando sólido. Então, você tem que ter uma visão de faturamento, objetivos claros, que tipo de cliente eu quero ter, onde ele está, como vou me relacionar com ele a longo prazo, como vai funcionar meu planejamento financeiro, como serão minhas vendas, vou montar um time, vou fazer sozinho. Tem que entender toda essa estrutura. E o que faz fracassar em muitos casos é não entender que tudo isso é necessário. Tanto se você é um profissional liberal e tudo faz você sozinho, você é empresa, né? Empresa onde você é recepcionista, limpeza, comercial, entrega, não importa. Tem que ter isso organizado. Quanto se você é um empreendedor que tem centenas ou milhares de pessoas que trabalham com você. Em todos os sentidos, você tem que ter esse entendimento desses detalhes, tá bom? Mais coisa que acontece, que faz com que empresas, empreendedores e profissionais liberais acabem
fracassando, né? Estratégia de crescimento, não é todo mundo que entende o que vai fazer depois de atingir esse primeiro passo. Você tem que ter uma estratégia de crescimento clara no sentido de como escalar seu negócio. E isso custa tempo, porque normalmente você precisa formar pessoas que fazem parte das tarefas que você está fazendo hoje. É possível que você tenha que preparar pessoas. É possível que você tenha que preparar 3 pessoas para fazer talvez o que você é capaz de fazer hoje. E que nós 3 primeiras pessoas que contratam para fazer funcionem. E que as treinem tenham que desligar, ou que alguma não se adapte, que não funcione. Então é um processo trabalhoso, escala. Né? Ter uma estratégia de crescimento é um processo que tem que começar quase no dia 1 do seu negócio. Você tem que ter pensado qual é o próximo passo. O que aconteceria se eu contratasse um vendedor, o treinasse seguindo os processos que eu tenho? Ah, mas eu não tenho processo de vendas. Então, você tem que ter processo comercial, exatamente, né? Quando você tiver, você pode treinar alguém para seguir. Quando essa pessoa chega no processo comercial, tem entrega aos clientes, você pode fazer a entrega. De repente, você pode treinar 2 vendedores, 5 vendedores. E ter um processo que gera um fluxo de vendas importante para que seu negócio esteja em constante crescimento. De cada 5 clientes, ela perde uma cada 2 meses, perde 2. Cada cliente tem um ticket médio de faturamento de tanto. Ou como pode aumentar o ticket médio para aumentar assim e ter uma estratégia de crescimento, de aumento do ticket médio, aumento do volume de vendas, aumento do time de vendas, né? Como tudo isso pode impactar no seu negócio. Treinar, preparar pessoas, algo que tem que ter claro desde o dia 1 do seu negócio, porque tendencialmente, como estratégia de crescimento, pode ser que não agora, mas num período de tempo você vai precisar de ajuda. Né? Então tem que ter a mente aberta para esse crescimento. Se você quer ter uma empresa, se você quer ser um profissional liberal que tem um certo sucesso, né? Tem empresas, profissionais liberais, empreendedores que ficam esperando que alguém os encontre no Google, esperando que alguém os indique. E eu respeito você que vive de indicação. Eu respeito de você que vive de esperar que alguém te encontre. Mas eu quero que você pense no seguinte cenário. O que você faz é ter esperança que alguém vai te indicar. Esperança é lindo, mas olha, você pode ver aí grandes empresas do mundo, ou então empresas que têm um certo sucesso no seu entorno, e você vai se dar conta que não estão baseadas na esperança. Eles têm um plano de marketing, têm um plano de vendas, têm uma definição, sabem o que querem. E não importa o seu tamanho, não importa se é sozinho ou se já tem um time. Não importa tanto isso, importa que você tem que querer ter uma estratégia de crescimento em um período de tempo. E se você não quer ter uma estratégia de crescimento ou de desenvolvimento do negócio em relação ao número de pessoas, você pode querer em relação ao faturamento, porque vai aumentar o ticket do seu produto. Então, se o que eu estou falando está te dando medo de contratar pessoas, não precisa. Você pode fazer aumentando o ticket, e para isso vai precisar, para aumentar o ticket, vai precisar entender como você pode entregar mais valor para o seu cliente. Mas isso também é possível, mas isso é uma estratégia de crescimento. Pode ser com o número de pessoas, com faturamento, com vários mecanismos de comercialização. Todos eles podem te levar, ter o poder de te levar a que você tenha um crescimento, mas tem que ter uma estratégia. Diversificação dos serviços ou produtos que você oferece. Muitas vezes a gente está travado pelo que vê no mercado, né? A gente não vê mais além porque a gente não abre o olho para ver mais além. Quero te lembrar que hoje em dia a maior empresa de hospedagem do mundo não tem nenhum imóvel, é Airbnb. Airbnb é a maior empresa de hospedagem do mundo, tem milhões de reservas por noite, milhões de reservas diárias por dia, né? Vendas diárias por dia, né? Mas tem milhões de ocupação. Na Europa chama noites, por isso eu falo noite, porque eu fiz uma má tradução, né? São noites de hotel. Aqui no Brasil são diárias e por isso me confundi. Mas é uma empresa que tem mais diárias vendidas e não tem nenhum quarto de hotel. Isso era impensável faz 15 anos. A empresa que mais entrega serviços de transporte no mundo é a Uber e não tem nenhum veículo próprio, pelo menos não que esteja rodando com esse objetivo. A empresa de mapas é Google, que é uma empresa totalmente tecnológica, né? A maior empresa de celulares do mundo faz 15 anos lançava o primeiro celular, que é a Apple, né? A Apple tem dizem, não sei lá, não sei a sua opinião, mas dizem que os melhores celulares do mundo. E faz 15 anos estava lançando o primeiro aparelho, o primeiro celular. Então, diversificação de serviços e de produtos, não ficar com a mente fechada de que tipo de produtos pode fazer. E eu te recomendo que pense em produtos intangíveis, consultorias, mentorias. Intangíveis são produtos que não podem ser pegos com as mãos. Infoprodutos, produtos de ensino, tratamentos em videoaula gravados. Tudo isso é muito forte.
no dia de hoje, às vezes não como produto principal, mas sim como forma de dar mais valor ao seu produto e acabar fazendo que você pode vender seu produto muito mais caro, sem um esforço específico. Cada vez que você vende uma consultoria do seu serviço que você faz, cada vez que você entrega uma mensalidade, que você presta um serviço ou entrega um produto do seu negócio, além disso você entrega um e-book sobre tal e entrega tantas aulas sobre como fazer isso melhor, ou, sabe? Tentar, às vezes, uma reunião durante tanto período para te ajudar a XYZ durante tanto tempo, sabe? Uma boa definição. Às vezes, só a definição da entrega aumenta o valor do produto. Às vezes, só aprender a mostrar o benefício aumenta o valor do seu serviço. Então, como você está mostrando o seu produto, o seu serviço, pode deixar ele mais caro ou mais barato. Não mais caro, um valor mais alto ou menos alto. Um ticket maior ou um ticket menor. Então, diversificar nos serviços e produtos para ver além, para aumentar o ticket, para poder conseguir criar produtos, fazer produtos mais criativos. Com tudo isso, você acaba tendo diversificação, inclusive gerando uma proteção de coisas que, de cara ao futuro, a gente tem que considerar. A gente tem que considerar para o futuro que as empresas cada dia têm que ser mais globais. Então, se você está criando um produto ou um serviço regional, como você teria que fazer para ter um produto ou serviço nacional? Imagina a escala que o seu negócio ganha, já seja você profissional liberal. Você é terapeuta, por exemplo. Por que não pode fazer suas terapias por videochamada? Você é médico, não dá para fazer diagnóstico de algum nível, não dá para entregar algum nível de produto até aqui, de aqui até aqui, e depois buscar um parceiro na região, buscar uma outra solução alternativa, ou fazer parte disso, né? Afinal das contas, colocando esse exemplo de diagnóstico, quando eu tenho ido no médico, ele dá uma olhada e me manda fazer um exame e mostra os exames, né? Sei lá, não estou dizendo que seja assim, mas se não é uma cirurgia, possível que muitas coisas, telemedicina está em alta, por exemplo, né? Teleterapia está em alta, né? Telepsicologia está em alta, né? Teleconsultoria, né? A distância, né? Consultoria à distância, mentoria à distância, tudo isso é possível numa videochamada muito fácil, muito rápido. Então, que produtos cabem? Insisto, intangíveis, que não te limitem geograficamente, que possam te desligar até de vínculo com o tempo, com coisas gravadas, conteúdos pré-prontos. Tudo isso pode te levar a que você consiga aumentar o valor do seu produto ou serviço e, tendo um ticket mais alto, alavancar seu resultado com essa diversificação. Tá bem? E, quando você não faz isso, você está pondo em risco o futuro do seu negócio. Tá bem? Plano de ação eficiente. O que você tem que fazer? Qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo? O que você faz, por que faz? O que você espera como consequência? Que, quando, onde e como. Né? Cada etapa. Que, quando, onde e como. Faz cada coisa para garantir que funcione. Eu recomendo nas questões relacionadas a plano de vendas e marketing, por exemplo, definir isso com números o tempo inteiro. Então, tudo que você põe, números, horas, datas, tudo que você trava de alguma forma com o calendário, tudo que está nesse mundo da exata, né, das ciências exatas, tende a fazer que você tenha mais especificidade e tende a cumprir um pouco mais esse plano de ação. Então, quando, como, onde e por que tem que fazer cada coisa. E se quando é plano de vendas e marketing, quero vender tantos de tanto ticket, com estratégia de vendas, tenho que ter tantos interessados, define, desenhe o processo como um todo, porque isso vai te dar muita clareza do que você tem que fazer para ter esse nível de resultados que você está buscando e também para não estar no risco de fazer parte dessa estatística. Tá bem? E depois, cada dia, uma busca constante por aprimorar o serviço. Tem que ter essa visão de cada dia buscar uma melhoria. Você tem que ter o espírito autocrítico e espírito crítico no seu negócio, com cuidado de não ficar ouvindo cantos de sereia de pessoas que podem dizer respostas fáceis para problemas que você sabe no seu negócio. Então não vai ficar escutando todo mundo, mas sim fica tentando se manter pronto para aprimorar os serviços, ouvindo os seus clientes. Este é o que tem o poder. O palpite do seu colega, palpite de um sócio, às vezes que pode valer um pouco menos, palpite de outro conhecido. O seu cliente, normalmente, é quem sabe como o seu serviço ou produto tem que melhorar. Então, através de pesquisa, através de conversa, de comunicação, entender cada dia mais um pouco quem é o seu cliente ideal, o seu público-alvo. Mais que você aprofunda nisso, mais que vai aprimorar o seu produto ou serviço. E mais que aprimora, mais chance você tem
de estar fora dessa estatística desastrosa que a gente estava falando hoje. Bom, este foi o conteúdo desta semana, desta quinta-feira, 16 de março. Eu preparei um pouco este conteúdo para te ajudar a ver o que não tem que fazer, para não fazer parte dessa estatística, não, porque você fique fora dessa estatística. Se você gostou do conteúdo, fico feliz que você deixe seu like, também qualquer comentário, bom ou menos bom, vai ser legal para poder ler. Vejo você próxima semana na sessão com o Ricardo número 102, semana que vem.